Bom dia, pessoal. A proposta das próximas atividades desse mês é dar continuidade aí a respeito da multiplicação vegetativa e a produção do hormônio auxina e conhecer um pouco mais a respeito dessa classe, dessa classificação de fito-hormônios, que são vários os exemplos para ser pesquisado aí e conhecido por parte e ser conhecido aí por parte dos alunos, tá? Então vocês trabalharam com a produção do fito-hormônio através da maceração e da germinação da semente de lentilha, onde nós obtemos aí a extração da auxina e para auxiliar aí no pegamento e na multiplicação do sistema radicular de algumas estacas. Hoje o que nós temos aqui? Além do exemplo do efeito da auxina, nós vamos também comentar a respeito de mais um hormônio chamado citocinina, tá? Depois eu vou dar uma atividade, passar para vocês uma atividade para que vocês entendam melhor sobre esse outro hormônio, a citocinina, tá? O que eu tenho aqui, ó? Uma planta em fase de perca de folha, do sistema foliar, pela condição do clima. E aqui eu vou citar para vocês um exemplo de como que nós conseguimos inibir o efeito da auxina na planta. Vocês perceberam que durante o processo que vocês estão colocando o extrato de lentilha nas estacas, ela está acionando para que possa ocorrer o sistema radicular, ajudar no sistema radicular. E aqui na planta viva, a auxina ela tem, além dessa condição de alongamento do caule, ela tem uma outra função. Ela inibe, por exemplo, a germinação das gemas laterais. Aqui ó, eu tenho um galho ó, que está com as gemas laterais ó, praticamente inibidas, ó. Certo? Elas estão cheias, mas não estão desenvolvidas, ó. Não soltou galhos laterais. O que acontece? A auxina ela age nessa parte da planta aqui, ó, nessa parte apical. Então toda vez que eu quero fazer o aumento de galhos laterais na planta, eu faço a quebra de dominância apical. O que é essa quebra de dominância apical? Como a auxina está agindo na parte do ápice do galho, eu venho aqui e corto, retiro essa parte apical, a gente chama quebra de dominância apical, tá? E o que vai acontecer? Aí vai entrar um outro hormônio, que são as citocinina. Parando de ter aqui o movimento, a circulação da auxina, a citocinina entra, na produção desse hormônio e vai fazer com que essas gemas laterais, ó, elas germinem, tá? Aqui do lado está com mais ou menos 10 dias que eu fiz a retirada do ápice do galho. Aqui é uma amora, uma árvore, uma amoreira, tá? E desse lado de cá, ó, eu já tenho o exemplo, ó. Foi feito, ó, onde foi feito o corte aqui, ó. Então foi feito o corte da parte do ápice e com um determinado tempo, ó, mais ou menos 10, 12 dias, já começou a fazer a emergência aqui, ó, da gema lateral. Então tudo isso em função da ação desses hormônios, dos fito-hormônios, ó. Então cada hormônio tem uma atividade específica na planta, tá? Então aqui, ó, olha o tamanho que já está o galho, ramo lateral. Então, vamos supor, vou dar um outro exemplo, se fosse uma goiabeira. Então se nós quisermos fazer com que essa goiabeira solte ramos laterais e venha com o processo de frutificação, é só você fazer a quebra de dominância apical, a poda das pontas, Você tem que escolher o galho certo para que você possa fazer com que essa planta entre no processo de frutificação. Então aqui nós temos, ó, as gemas laterais, já todas elas em desenvolvimento, por conta desse corte
que nós chamamos de quebra de dominância apical. Então, para o efeito da auxina e entra o efeito da citocinina, tá ok? Ó, já nesse ponto aqui, nós temos mais um exemplo do efeito desses fito-hormônios. Então, a planta ela tem um sistema de defesa. Aqui nós estamos aqui no exemplo do açafrão da terra, a cúrcuma. Aqui nós estamos na época do inverno já, então essa citocinina que a gente está comentando ali naquele exemplo da amora, ele também age em plantas anuais. Aqui nós temos o exemplo do açafrão, ou a cúrcuma da terra, açafrão da terra, né, que é o cúrcuma. Então ele está agindo aqui, ó. Ele mostra para nós o momento em que nós podemos entrar com a colheita do açafrão da terra. Aqui ele já está no processo de maturação, é o estágio final do desenvolvimento da planta. E qual tipo de hormônio que agiu para que isso acontecesse. Isso é uma ação de defesa da planta. Então, o hormônio responsável para que ela tenha a condição de eliminar essa parte aérea, também é o hormônio citocinina. Então, ou seja, para a atividade por conta da mudança de clima, nós estamos no inverno, então a planta vai defender totalmente o sistema dela, né? E todas as reservas vai para onde? No caso aqui, no exemplo do açafrão da terra, vai para os rizomas. Então, ele se aloja dentro dos rizomas e para com todo o sistema foliar. Então, não tem transição, transporte de nutrientes para a parte apical, a parte foliar, e ela entra no processo de cessação, tá? Esse processo aqui, ela torna as folhas todas elas sem função, e esse nome nós chamamos de senescência. Então essa senescência é a parada, pode ser uma parada por conta da defesa da planta, na condição de clima que nós estamos de inverno, ou numa situação extrema de falta de água, né, de seca. A planta ela pega a citocinina, ela para de agir para proteger a planta. Então todas as reservas vai para o sistema radicular, no caso aqui no exemplo aqui os rizomas, outros vão para as raízes. Por exemplo, nós temos a mandioca que tem as suas folhas na época do inverno, todas elas também têm esse processo de senescência e para o seu processo vegetativo. Então aí está agindo a citocinina, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo desse rizoma do açafrão da terra. Talvez algum aluno, um ou outro aluno não conheça o açafrão, então agora vocês vão passar a conhecer como que é o sistema radicular dessa planta. Aqui eu já estou no processo de colheita, ó. Comecei a colher hoje, deu uma chuva boa essa semana, então facilita a colheita da cúrcuma, o açafrão da terra, tá? Então o que acontece? Nós temos aqui a planta no processo de senescência, tá? Ativada aí pelo hormônio citocinina, e depois nós temos aqui, ó, a forma com que ela se apresenta. Nós temos aqui alguns rizomas separados, tá? Alguns rizomas separados, e aqui nós temos a planta, ó. Aqui foi colhida uma planta e ele fica dessa forma aqui, ó, certo? Essa aqui é a planta já colhida da cúrcuma, um açafrão da terra. Então veja bem, na classificação botânica nós temos aqui conhecido como rizoma, certo? Ele tem um crescimento lateral ao solo, não vai para o sistema para baixo, né? Digamos assim. Então ele é classificado como rizoma. Então aqui dois exemplos, né, que a gente citou nesse vídeo, que é a auxina, que vocês já produziram, extraíram o hormônio, o extrato de lentilha. E aqui mais um exemplo para vocês verem como que funciona, como que age esse processo dos fito-hormônios.
tá? Aí durante o processo todinho do mês de julho, nós vamos trabalhar com esses exemplos de fito-hormônios. Então, no decorrer agora dessas aulas, vou passar para vocês uma relação de todos os fito-hormônios, para que vocês possam fazer aí uma pesquisa bibliográfica. Você pode fazer uma chamada de vídeo, aqui, uma tomadinha de vídeo com um tempo limitado, então para que você possa postar como atividade referente ao mês de julho, tá ok? Muito obrigado.